E aí galera que me segue, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Silva. Já vai deixando o like aí, se inscreva no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade desse canal aqui. Hoje eu gostaria de abordar o tema com vocês, como administrar as suas emoções e tomar boas decisões. Que todo mundo gostaria de fazer, né? Não tomar decisões equivocadas, não deixar ser levado pelas emoções do momento. Pois é, acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você. Hoje eu vou passar algumas dicas, algumas estratégias para vocês tentar tomar melhores decisões, né, a respeito de situações da vida. E vamos para o que interessa. Às vezes não é sábio tomar decisões baseadas somente em emoções. Por quê? Porque quando estamos tristes, o mundo parece um lugar mais sombrio, seus pensamentos são mais pessimistas, você acredita que nada vai dar certo em relação ao futuro. Como diria o grande Sêneca, nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Por quê? Porque você sofre por antecipação, você fica angustiado por um cenário futuro que não aconteceu ainda e você não sabe se vai acontecer. Por outro lado, quando estamos muito felizes, o mundo parece um lugar mais acolhedor, mais agradável. Ou seja, a pessoa fica mais otimista em relação ao futuro. No entanto, não é sábio confiar cegamente nesses estados emocionais. Por quê? Porque nos dois casos são só a percepção da realidade das pessoas em relação ao futuro. É só sua percepção em relação ao futuro. É como você tirar uma fotografia e achar que a fotografia representa toda a paisagem. Você tirou uma fotografia do seu quarto, mas é só o quarto. Não é a casa inteira, todos os cômodos da casa. Percepção é isso. Geralmente a pessoa pega só um retalho da situação e ela não consegue enxergar o todo. Agora eu vou dar outro exemplo aqui, mais concreto. Geralmente acontece com muita gente, acho que você já ouviu falar disso. Tem pessoas que falam que o tempo passa mais rápido. Geralmente essas pessoas estão fazendo algum que gostam, algum lazer, ou conversando com alguém que gosta. Você ou qualquer pessoa terá uma percepção que o tempo passa mais rápido. Agora, se você pegar uma pessoa e dar uma tarefa bem chata para essa pessoa, uma tarefa que ela não gosta de fazer, ela terá uma percepção que o tempo está passando mais devagar, porque a tarefa a pessoa não gosta de fazer. No entanto, nos dois casos aí, o tempo não mudou. 60 segundos para mim é igual a 60 segundos para você. O que mudou em relação a essas pessoas foi só a percepção de tempo. Igual nos casos de uma pessoa muito feliz e uma pessoa muito triste. As emoções, elas são muito traiçoeiras. Às vezes a pessoa se leva pela emoção que tá. Tanto no caso de triste, no caso de muito feliz. Aí você diz, pô, no caso de muito feliz, Marcos, tem problema a pessoa tomar uma decisão quando tá muito feliz? Tem, o problema é que a pessoa pode tomar uma decisão quando está muito feliz e quando passar esse estágio de felicidade muito alta, a pessoa vai notar que aquela decisão que tomou não era melhor, não era mais adequada, foi só um momento, tipo uma compra. Geralmente quando a pessoa está muito feliz, ela pode comprar adoidado, porque o estado emocional dela influencia na decisão. No caso triste é a mesma coisa. Se você pegar uma mulher num estado muito feliz e perguntar a percepção de futuro para ela em relação a casamento, será provavelmente terá uma chance maior de ser positivo. Agora, se você pegar uma mulher no caso muito triste e perguntar sobre a percepção de futuro em relação a casamento, você verá que será uns pensamentos mais pessimistas em relação a casamento. O estado emocional influencia bastante mesmo nas decisões. Agora,
o que você quer saber para tomar boas decisões, você tem que entender um pouco de cérebro. Cérebro. Existe no nosso cérebro uma parte que chama córtex pré-frontal, que é essa região atrás da testa aqui, ó. Ela é responsável no cérebro por tomada de decisão, planejamento, regulação emocional, memória, comportamento, personalidade, porque estão envolvidos com glândulas da base também, personalidade e comportamento. Essa é a região que você usa, que você quer usar quando você quer tomar uma boa decisão. É ela que você quer focar. É essa região responsável por decisões. É essa região que você tem que dar prioridade. Mas não é fácil dar prioridade quando você está contaminado com as emoções do momento. Essa região ela tem pouca eficácia. Você está muito influenciado pelas emoções do momento. Ela tem que reparar que algumas decisões que você toma, depois é que você analisa que foi uma péssima decisão, né? Depois de um tempo, porque as emoções esfriam, vamos dizer assim, né? As emoções ficam mais didáticas. E aí você vem o córtex pré-frontal, você vai pensar a respeito da decisão e vai perceber que tomou uma boa decisão, que foi influenciado muito pelo momento. Agora eu vou te dar um exemplo bem claro como as emoções influenciam bastante. Imagine que você tem um familiar e ele está doente, você também ficará triste, porque você é humano e tem uma forte ligação com essa pessoa. Repare que as emoções também elas são muito contagiosas. Dependendo da pessoa que você tem muito contato, contagia bastante. Agora, para tomar uma boa decisão, qual é o primeiro passo que você pensaria a respeito? É fazer como Epicteto, que era um grande filósofo estoico. Saiba distinguir as coisas que estão no teu controle das que não estão. Simples, né? É só isso, Marcos, para tomar uma boa decisão. Parece simples, né? Mas quando você está influenciado muito pelas emoções, você não consegue pensar nisso. Tipo, tem um controle do que eu não tenho. E aí vai a grande sacada. Você escrever à mão em um papel tudo que você poderia fazer para ajudar esse familiar. Aqui é um exemplo, pode ser se aplicar em outros problemas também. Aqui é um exemplo mais que está envolvido com tem uma forte ligação emocional aqui. Você escrever tudo que você pode fazer para ajudar esse familiar. E quando você está escrevendo, você está pensando, e quando você está pensando em fazer algo, você está basicamente aqui na resolução de problemas, você está usando o teu córtex pré-frontal. Claro que você está usando outras regiões do cérebro também, mas a principal aqui é o córtex pré-frontal. E aqui vai algumas coisas que você poderia pensar. Quais são os caminhos que você poderia tomar em relação a esse familiar? Quais são os caminhos que você deve seguir? Quais são as consequências positivas e negativas de cada caminho que você pretende seguir? Você está analisando aqui, você está escrevendo, você está pensando. É importante você saber os caminhos que têm pontos positivos e pontos negativos. E aí a outra pergunta: você está disposto a pagar o preço do caminho que você pretende seguir? Essa pergunta também é muito importante. Para quê? Para não gerar arrependimento. Porque aqui você vai analisar o futuro. Posso pagar o preço dessa decisão que eu vou tomar? E aqui você faz uma análise das decisões. Outras perguntas também: eu posso ajudar financeiramente esse familiar? Eu posso dar apoio emocional? Aqui são perguntas que você poderá escrever, mas para cada pessoa é diferente. Você vai pensar em outras maneiras. E o segundo passo, que também é muito importante, é você escrever tudo que você não pode fazer a respeito desse familiar. Por que isso é importante? Para que você não fique sofrendo, angustiado com situações que você não tem controle. Lembra de
teto, você não tem controle. Só que quando você está envolvido com uma situação familiar, as emoções estão envolvidas, você não consegue raciocinar direito. Parece simples, né? Mas é óbvio, Marco, eu não vou me preocupar com coisas que eu não estou no controle. Você só terá uma percepção disso quando você está escrevendo. Que aí escrevendo você está usando o teu córtex pré-frontal. Você está usando a região que é responsável por tomada de decisão. E aqui você não fica sofrendo por coisas que você não tem controle. E mais importante também é você compartilhar o que você escreveu com 2 amigos ou com pessoas próximas. E se puder, pessoas que tenham vieses mais otimistas em relação ao futuro. Por que pessoas mais otimistas em relação ao futuro? Porque como você está contaminado com a situação, você está com um pensamento mais pessimista em relação ao futuro. Você encontrará mais problemas do que focará mais em solução. Sua energia toda está mais em problema, não na resolução, mas focado no problema. Pessoas otimistas, ela tem uma visão mais otimista do futuro, ou seja, mais positiva. Ela dá um certo conforto. Mas aqui é só se você tiver esses amigos mais otimistas e pessoas que você confia, pessoas que você admira. E aqui é importante você escrever as coisas que você pode e não pode fazer a respeito do familiar quando você estiver dormindo bem, se alimentando bem, porque o sono atrapalha no raciocínio, atrapalha nas emoções, atrapalha em tudo que você pensar, o sono atrapalha. Se você tiver um sono ruim, você não vai conseguir raciocinar bem, não vai pensar direito. Por isso que é importante também você parar e usar esse raciocínio nessa hora. Você pensar quando você estiver bem. E os amigos vão servir para eles saírem um pouco, porque eles estão tão distantes da situação familiar. Eles não estão tão contaminados. Eles vão olhar o que você escreveu. E eles também poderão ajudar. Eles poderão pensar coisas que você não pensou para ajudar esse familiar. Eles terão um olhar um pouco mais distante, porque eles não vão estar mais contaminados com a situação, e contaminado aqui no bom sentido, não no sentido ruim, muito ruim da coisa. Eles verão a situação de fora. Você está contaminado, é como se estivesse no círculo, é como se estivesse dentro do problema, está tudo contaminado. Os seus amigos estão de fora, eles terão um olhar mais pouco distante. Outra maneira de você pensar nisso é como fazia Ana Frank. Foi uma judia que morreu no campo de concentração. Ela dizia: eu posso assistir a mim e minhas ações como alguém de fora. Outro exemplo para você entender essa frase aqui um pouco melhor. Você pode pensar como um amigo meu se comportaria diante dessa situação. Como outra pessoa se comportaria diante dessa situação? O que outra pessoa faria nessa situação? Aqui você não é que você vai se comportar igual ao teu amigo, mas aqui é você saindo do círculo do problema, se afastando e tendo um olhar de fora quando você faz isso. Claro que tudo que eu estou falando aqui exige prática, exige esforço, não é da noite para o dia que numa situação que você está contaminado com as emoções, você terá uma percepção mais rápida. Mas se você treinar teu cérebro a focar nas soluções do problema e no que está sob controle, se sofrerá menos, terá capacidade de resolver o problema com maior facilidade, só usando essas estratégias que parecem bobas, mas não são eficazes, porque quando você entende um pouco de cérebro, você consegue resolver o problema, a tua vida melhora por completo. Então é isso, usa as estratégias que é pro teto, usa teu córtex pré-frontal, que é a região importantíssima do seu cérebro. Presta atenção também nesse olhar de fora, você olhar a situação como alguém de fora, não como alguém de dentro, para você ter uma capacidade melhor de pensar, de raciocinar e resolver o problema. Eu espero que isso ajude vocês aí a tomar decisões. Então é isso, galera. Deixa o like aí se esse vídeo foi positivo para você. Se inscreva no canal, ajuda esse canal, ajuda a crescer, chegar mais gente
mais pessoas. E ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade. Sempre quando sair vídeo novo no fornozinho, você vai estar por dentro, o YouTube vai te avisar. Então é isso, tchau galera, fica na paz.